Sejam bem-vindos ao nosso podcast Entre Elas e Negócios. E recebendo uma verdadeira artista, um artista da arquitetura. Mas antes de revelar, eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Solari Móveis e Decorações. Muito obrigada, William e Vanessa, por ambientar o nosso estúdio maravilhosamente bem. E é uma honra, um prazer receber essa arquiteta, que ela só não transforma espaços, mas ela molda experiências e sonhos em realidade. Seja bem-vinda, Rosimeire Trevisan. Boa tarde, muito obrigada. Estou muito honrada de participar desse podcast. Que maravilha, e nós né, temos Karen? Maravilha, com uma pessoa que tem uma jornada, né, Fran, tão longa. Fala um pouco para a gente quem é a Rose, mesmo, a pessoa Rose, como Sim. que iniciou, Rose, essa jornada, essa escolha? Então, eu sou a Rosimeire Trevisan, né? Tenho 2 filhos, tive um sonho de ser arquiteta, fazer casas, né? Criar casas, sonhos, né? Realizar sonhos. Então, hoje eu estou numa jornada aí de mais de 35 anos e eu posso dizer que se é uma pessoa que ama a profissão sou eu, porque eu adoro. Cada cliente para mim é um sonho realizado. Cada cliente eu faço um diferencial. E eu vou sentindo realmente o que eles gostam, o que eles querem, o que eles almejam na casa deles, né? Porque o maior prazer meu hoje é escutar meu cliente falando: ai, como a minha casa é gostosa, como a minha casa é gostoso de viver. Então, eu vou alinhando tudo, a funcionalidade, a estética e as vontades do meu cliente, né? Então, é isso. E assim, Rose, eu sou muito grata e quero te agradecer mais uma vez, né? Agradeço sempre, porque nesses 35 anos aí, eu sei que eu, tanto assim, não vou dizer no CPF como no PJ, faço parte aí dessa trajetória extraordinária e assim, para mim é muito gratificante ver toda essa evolução durante todos esses 35 anos, você transformando, né, os ambientes em um verdadeiro paraíso. E eu sou honrada, grata de verdade por tudo que você transformou Sim. nesse tempo para mim, para minha família, né, para os meus Sim. clientes. Muito obrigada por isso. E eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores como que você se sente nessa evolução que é magnífica. Então, a arquitetura hoje teve uma evolução muito grande, né? Então, são muitos materiais, coisas diferenciadas, né? Então, cada vez mais o projeto fica real, com uma beleza estrondosa, né? E hoje a gente tem a possibilidade de transformar os sonhos do cliente, né? Não só no residencial, como no corporativo também que eu trabalho, né? Então, cada ambiente é determinado de acordo com o que o cliente precisa, do espaço, como que ele vai estar usando aquele espaço. E, para mim, o ponto mais principal é a funcionalidade, porque eu sempre falo, uma casa tem que... Você não é que vai servir a casa tem que te servir. Então, você tem que procurar criar de uma forma que esses ambientes se revelam para cada um, né? E essa tecnologia que veio, aliado com a estética, que hoje temos maravilhosos designs, né, de móveis, de várias coisas que a gente coloca e compõe, né, numa casa, que faz um diferencial. E sempre sou eu que crio cada casa, cada fachada. Quando eu conheço o meu cliente e vou fazer um briefing, eu já falo com ele, eu já sei, eu começo a imaginar como vai ser a casa dele, como vai ser a fachada. Desde que eu me formei, eu sempre pensei, cada cliente é um caso.
Então, o cliente, ele quer uma coisa diferente, né? E hoje, com aliado com essa internet, toda essa evolução que a gente tem, o cliente ele já vem muito certo do que ele quer, né? Então, cabe a nós interpretar de uma maneira melhor possível, né? Para transmitir tudo o que ele precisa. Né? E falando dessa tecnologia, para a gente ter uma ideia assim mais real, né, do nosso mundo. Quando você fala, hoje tem tecnologia, tem novidades, né, internet, para você dar um exemplo para a gente da arquitetura há 30 anos atrás e da arquitetura hoje. O que é usado que favorece? Por exemplo, você falou que faz sonhos. Então, o que hoje fica mais fácil você usar na modernidade que realmente chega mais no resultado que o cliente quer? Sim. Vamos falar uma das coisas. Por exemplo, pisos, né? Revestimentos. Quando eu me formei, só tinha 3 modelos de revestimento. Aí a gente tinha que se limitar àquilo lá, né? E era tudo uma coisa carimbada. Então, essa tecnologia que eu falo é que hoje, por exemplo, os madeirados nos porcelanatos, os mármores, são muito reais. Então, isso veio a somar na parte estética da casa, né? Então, o cliente coloca hoje um porcelanato que imita um mármore perfeito e com a qualidade, com a praticidade de limpeza e que transforma os ambientes, né? E o projeto, desculpa te falar, mas e o projeto para o cliente, sabe? O que teve, por exemplo, eu vou contratar uma arquitetura, o que tem é curiosidade mesmo para saber o que tem antes, como que era um projeto, hoje o que você consegue pôr nesse projeto para o cliente ver, é mais próximo do real, hoje então, eu comecei ainda na mão, desenhava aquele desenho artístico, né? Que praticamente não saía nada, assim, só o cliente ia ver a casa dele quando realmente estivesse pronta, né? E hoje, com a tecnologia cada vez mais dos 3D que a gente fala, né? A gente consegue pôr a realidade. Então, se eu vou pôr um móvel, eu tenho o tamanho, o modelo do móvel da loja específica, do artista, do design, né? Então, eu consigo fazer cada vez mais a realidade, sabe? O projeto hoje, quando sai o 3D e o cliente vê, ele fala, quero igual a esse. E eu procuro pôr as coisas realmente reais que existem, tanto em mobília, como em cores, nessa parte, toda a parte de decoração, né? Toda realidade, né? E aí o cliente fala, eu quero igualzinho esse 3D. Então, é o que depois a gente vai fazer. Até um quadro, quando eu coloco, é um quadro que existe, sabe? Sim, e falando em existência, né? Tem uma coisa que você falou aí que o cliente, lá atrás, quando você começou, o cliente só via mesmo a casa depois de pronta. Sim. Mas sabe uma coisa assim, como tua cliente, há anos, eu discordo. Desculpa. Desculpa, mas eu tenho que lembrar isso. Eu sempre vi assim. Eu lembro a primeira vez que você fez um projeto para mim. Eu cheguei lá com pequenas linhas que eu falava assim. Eu tentava explicar o que era. E ali você pegou meus pequenos traços e transformou realmente no meu sonho. Você transformou a partir daqueles rabisquinhos que eu fiz ali. Então, assim, você realmente é uma verdadeira artista. Você é uma profissional de alta performance. Porque é muito bonito. Você não é... E até quero já aproveitar e emendar aqui uma pergunta para você. Como é que você enxerga hoje a questão da inteligência artificial? Porque, né, é muito fácil. Hoje eu escuto algumas pessoas falarem sobre... Hoje é muito fácil, os negócios andam porque você usa a inteligência artificial e você transforma. Gente, mas espera...
cada cliente tem um desejo, cada cliente tem um sonho, né? Então, é sobre essa transformação. Maravilha! A inteligência artificial tem ajudado muito, né? Mas é diferente quando você realmente pega, você projeta, você é arquiteta, você, especialmente, exclusivamente para cada sonho de um cliente. Então, como que você enxerga a inteligência artificial hoje na arquitetura? Então, hoje eu uso a inteligência artificial por um apoio, mas a criação, graças a Deus, nunca ela vai conseguir criar o que eu crio. Porque o que acontece? Ela tem alguns elementos lá que alguém foi lá e colocou. Então, ela nunca vai ser a arquiteta. Então, hoje eu tenho usado de apoios, sabe? Para ela me renderizar, fazer o 3D, mas com o que eu coloco. Porque eu acho que essa parte não colocar pessoal, para ir a criar, né? Porque ela criar é muito estranho, sabe? Uma vez eu coloquei lá, para ver logo que começou, né? Coloquei uma suíte e tal, falei, vamos fazer essa suíte, até para ver, né? Eu queria conhecer como que era, né? Aí, quando ficou pronta, eles colocaram grama na cama. Aí eu falei, você tá vendo? Eu falei assim, olha lá. Aqui. Será que estavam pensando que estavam numa fazenda e ia ter grama na cama. Aí qual foi a sua pergunta? Por que você mudou para ir? Aí eu pensei, né? Já era uma coisa que eu pensava. Eu falei, tá vendo? Ela nunca vai ser perfeita como a gente. Sim. Eu, como uma arquiteta aí que me formei em 90, eu falo que assim... A gente buscava muito fazer o estilo do cliente. Sim. Então, a criatividade era muito aguçada, sabe? Eu tive professores que aguçaram. Ele falou, você tem que andar na casa, você tem que caminhar, você tem que viver a casa para projetar para o seu cliente, porque ela tem que ter toda essa funcionalidade. Então, a máquina, desculpa, nunca vai conseguir. Então, eu acho que a máquina hoje a gente tem que usar em coisas de apoio, com de facilidade. Que ajuda muito, né? Sim, a rapidez, que né? ajuda. Então, eu já estou fazendo um curso, eu e meus colaboradores, que até é para ver um render mais rápido, mas com o apoio dela, mas a gente criando. Sim. Porque a gente vê que não vai ser a mesma coisa, né? Não Sim, dá, mas sempre vai ter as mãozinhas da profissional que cria, né? Com toda a dedicação. Esse hoje é um diferencial do meu escritório, né? Eu que crio lá, eu que vou fazendo todas as casas, a parte de interiores que eu também faço. Então, eu vejo tudo e falo, é assim que eu quero. E a fachada é a mesma coisa. Eu já crio do jeito do cliente. É muito legal. Esses dias eu tive uma experiência, né? Que era um cliente assim mais difícil para mim. Eu estava meio assim preocupada, porque ele era muito exigente, um dos clientes mais exigentes que eu já tive. E aí, para fazer a fachada da casa dele, eu demorei mais tempo. Eu falava para o meu funcionário, que eu tenho meu funcionário, para ele fazer o programa, né? Executar o 3D. Aí eu falava para ele, não, ainda não ficou bom, ele não vai gostar. E fui. E aí, quando eu fui apresentar para ele, ele gostou na primeira. E ele falou assim para mim, nossa, você me surpreendeu. Eu já sabia que você tinha uma experiência, mas você me surpreendeu. Você fez tudo que eu queria e que minha esposa. Eu falei assim, que bacana. A expectativa, né? Eu falei assim, essa porque cada visual de uma casa, para mim, eu quero me superar, sabe? Sempre. Porque não adianta, né? O pessoal copia muito, né? Eu já fui muito copiada, mas eu acho que não é perfeito. Toda a coisa bonita, toda a elaboração com qualidade, sempre alguém vai querer fazer, né? Sim, igual. Sim. Então, isso para mim é legal, porque eu me supero. Cada outra fachada eu vou pensar de outro jeito. Então, eu falo, pode copiar. Cada cliente é único, né, Rose? É único. Cada um Olha, tem... é uma coisa que eu aprendi e eu tenho milhões de metros quadrados aí de casas. Eu acho que nunca tem um cliente igual. Sim. Até mesmo aquele cliente que chega e fala, eu quero essa fachada. Aí eu falo,
Tá bom. Mas eu pego e faço a fachada dele. E ele, nossa, você acertou igualzinho. Eu falei, então, é porque é sua, né? Então, quando você faz esse trabalho diferenciado, eu acho que é isso que o cliente precisa, né? Os condomínios estão ficando tudo iguais, né? Então, a gente tem que fazer umas alterações, tem que cada cliente fazer uma... Fazer o diferencial, né? exatamente. Ser diferente. Fazer, é isso que a gente mesmo. espera. A gente entrega, como eu disse, um rabisco, como eu te entreguei, isso. e receber realmente, né, o sonho da gente mesmo em grandes traços que você sempre fez. E falando essa diferença, né, de experiência. Eu acho que experiência hoje, acredito que até a última geração nossa valoriza muito. Muitas coisas mudaram, mas ainda a experiência prática ainda ela é bem, né, potencializada, ela é bem vista. Então, falando da experiência, o que você vê nos novos profissionais de arquitetura e numa, né, que nem você, numa ótima arquiteta, já com muitos anos de experiência, essa diferença e o que você poderia falar para esses profissionais, né, deixar um pouco da sua experiência para eles? O que eu vejo assim, como todas as profissões, né, o início é sempre difícil para todos, né? Eu fui desenvolvendo anos, né? Eu fiz uma faculdade que me deu uma bagagem super legal. Eu tinha professores catedráticos, né? E eles me ensinaram muitas coisas. E hoje eu vejo que falta um pouco disso nas faculdades, né? Mas eu acho que vai ser de cada um, né? Desenvolver e ser arquiteto, né? Porque eu acho que ser arquiteto vem já de raiz, sabe? O arquiteto, para ser criativo, tudo, ele tem que já nascer, né? A criatividade é uma coisa galgada de algumas pessoas, né? E os profissionais hoje, o que eu vejo, eles pensam muito na estética, na vitrine, né? E eu acho que isso não é uma crítica aos profissionais, né? Mas eu acho que é importante a gente ver o diferencial do que o cliente está buscando, né? Ele está buscando a casa dele, o sonho dele. Então, muitas vezes a vitrine é uma coisa boa para nós, né? Mas eu sempre pensei, a vitrine nem sempre funciona para o cliente. Quando né? você fala vitrine, o que você está querendo dizer? Assim, Muitas vezes alguma coisa assim muito elaborada, coisas assim que não vão ser funcionais. Era essa palavra que estava Entendeu? faltando. Entendi. É uma vitrine. Sim. Fazer uma coisa que é de beleza. Sim. Mas se for ver, não vai funcionar. Entendi. E aí, esse que eu prezei sempre na minha vida profissional, ter a funcionalidade, porque é bacana. Eu acho que assim, um projeto bem realizado, ele vai se tornar uma vitrine, porque ele está muito bem feito, bem projetado, e tudo isso o cliente vai resumir para você, né? Ele vai está achando maravilhoso o projeto. Um projeto mais dentro da realidade, né? E com certeza, né, quando você fala de vitrine, eu vejo mesmo a questão dos projetos que você faz, né? E quando você vê ali realizado de fato o teu projeto em construção, cada detalhe é a construção da vitrine do teu sucesso, né? Então, é fundamental, é muito importante todo esse cuidado que a Rosimeire tem. É bacana mesmo de ver os resultados. Parabéns, viu, Rose? Você sempre fazendo com muita determinação, com muito capricho e com muita exclusividade para cada cliente. Mas, assim, falamos dos profissionais, né? Agora, eu queria saber de você, o que você acha que, assim, qual a mudança que você vê do cliente de 30 anos atrás para o cliente de hoje? Então, hoje, o que acontece? Diante de tanta informação, né? O cliente ele vem munido de muitas coisas, né? Então, eu já me fico pesquisando tudo, me atualizando, porque o cliente ele não vem mais simplesmente, eu quero uma casa de tantos cômodos
e é isso que eu quero, uma casa colonial, uma casa moderna, uma casa, né? E hoje não, o cliente ele já vem com várias inspirações. Ah, eu gosto dessa fachada, eu gosto desse detalhe, desse revestimento. Então o cliente ele vem com muita informação, né? E aí o que eu faço hoje? Com todas as informações que ele traz, eu crio a casa dele, né? Então eu uso todas as inspirações dele para criar a casa dele. Então, isso hoje, o cliente vem muito, assim, com uma bagagem enorme. Ele já vem praticamente com tudo definido? Assim, tipo, uns 30 anos atrás, o que o cliente chegava? Era revista, né? Aí tinha revista papel, né? Tinha cliente que montava uma pasta enorme, né? Montava uma pasta enorme e colocava tudo para mim. Ah, é essa sala, é essa cozinha. Hoje não, o cliente vem com as imagens, né, da internet, Pinterest, né? Com IA, o desenho. Com IA, vai lá, né? Cada cliente que tem, vem com mix, né? Mas eu gosto sempre de falar assim, não, tá bom, eu vou fazer a minha parte aqui. É mais fácil você entender hoje o que ele quer ou você acha que não? Aí você já entendia. Olha, eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive assim uma sensibilidade na hora que eu converso com o cliente, né? E mesmo quando ele não traz informações assim, eu fico fazendo as perguntas para ele. Esse briefing que faz eu acontecer. Ah, quem é você? O que você faz? Então, eu fico lá fazendo toda uma pergunta para o cliente, ver o que ele é, para mim ver como é a casa dele, né? Então, isso que realmente faz a diferença hoje. Por mais que a gente tenha muita informação, né? Olha só, né, gente? Que maravilha. Então, assim, hoje o cliente está mais exigente, né? Está mais, assim, está mais concentrado, sabendo de fato o que ele quer. E isso é muito bacana, porque quando você sabe o que você quer, facilita a vida do profissional também, gente. Então, é isso, é sobre, né, Karen? Sim. É você estar bem informado, ter definido o que você quer e colocar na mão de uma profissional como a Rose, é assim, é ter a garantia do sonho realmente realizado. E a parte funcional que a Rose sempre fala, né, como a gente, né, tava muitas vezes juntas, eu escuto, a gente memoriza alguns diferenciais, que eu vejo assim, a Rose diferencial a parte funcional. Então, eu acredito que toda essa invenção mental na internet, no IA que eles trazem, você consegue readaptar para o mundo real. Sim. Porque a diferença de um projeto para uma realidade é isso aí que talvez dá problema, às vezes, na contratação, né? A gente pega algumas coisas e quando você faz algo executivo, né, que dá para se executar, eu acredito que o funcional traz isso, né, Rose, para você? O funcional é aquela casa comunicar com você, você tem uma porta no tamanho necessário, você tem um espaço de circulação, que você não passa pelo meio do ambiente. Isso. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar em cada ambiente. Uma cozinha funcional na hora que você está preparando o seu alimento. Então, você tem que pensar toda a dinâmica. E tudo próximo, né? Tudo ali à sua mão. Porque pensa, tem que circular a cozinha inteira, o tempo que você perde. Então, tudo tem que ser muito bem projetado, senão não funciona, né? Tem que ser aconchegante. Você vai para um quarto, você quer um quarto aconchegante, você quer a janela lá com uma proteção para você não ter a claridade, né, de manhã. E os projetos hoje estão muito mais integrados, não é? E hoje os projetos, o que aconteceu? As famílias quiseram se unir de novo, né? Porque o que aconteceu? Nos anos 90, cada um colocava uma TV em cada ambiente, em cada quarto. Então, as famílias deixaram de estar integradas juntas. Perdiam a identidade familiar, e a gente tinha, tipo, uma edícula, a churrasqueira. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver que era gostoso. A churrasqueira lá na edícula, você ia usar só sazonal, só em evento, Natal, Páscoa, um aniversário. Aí falou, não, mas por que eu não uso esse ambiente também no final de semana, junto com a família? Então, passou essa integração para quê?
Voltou a TV numa sala. Muitos clientes hoje querem, por quê? Falam, cada um está numa TV, muitas vezes no mesmo canal. Você acha que a pandemia deu A pandemia afastou uma alterada, as né? famílias A pandemia... desse convívio, né? De ter ter o ambiente ali para estar conectados. Né? Você acha que a pandemia, ela ajudou afastou? a voltar mais ainda isso. Já estava começando. Aham, sim. E aí as pessoas viram a necessidade de estar próximo. Então, quando a família vai chegar no final de semana, vamos fazer um churrasco, né? Que é uma coisa meio tradicional nossa. Sim. No almoço de domingo, com a família. Não porque hoje é um aniversário. Sim. Então, essa integração veio tudo, a cozinha. Eu lembro que o meu filho Gustavo, ele fazia o churrasco até na varanda. Ele falava para ficar todo mundo juntinho. Hoje vamos mudar só os ambientes. Ao invés de ser no gourmet, a gente vai para a varanda. E eu mudando, sabe? Então, realmente, reuniu muito, né? Integrou. Foi muito bom, porque eu acho que a casa ficou aconchegante. Sim. Né? Então, hoje, quando a cozinha, a mulher não fica mais trancada lá dentro, sozinha. É muito interessante essa evolução. Olha onde reflete. Todo mundo quer cozinhar juntos. Isso na arquitetura foi maravilhoso. Isso, para mim, foi uma das coisas mais bacanas que aconteceu na criação, né, de ter essa integridade. Porque antes era tudo um monte de quadradinho, tudo fechado, né? E eu cheguei a fazer já algumas casas que eu fiz lá atrás, no início da minha profissão, e eles me chamarem hoje para fazer a integração. Que legal, né? Hoje são ambientes, né, maiores para integrar realmente sala, cozinha, gourmet. Né, Rose? E fica bem bacana. Hoje, graças a Deus, a minha casa, você sabe, é assim. Né? Que eu amo, de paixão. Ficar todo mundo junto. Ao mesmo tempo que está na sala, está no gourmet, está na sala de jantar, está na cozinha, na piscina, está todo mundo integrado. Né? É muito legal. E isso a família precisa, né? Sim, eu acho que... Pelo menos quando a gente está com a família, a gente quer isso, né? Sim. Chega de ficarem dentro dos quartos, né? Só nas redes sociais, porque, pelo amor de Deus, só informação muitas vezes ruim. Então, assim, trazer as pessoas para próximo, realmente ter um convívio familiar, isso faz toda a diferença. Foi muito bacana. Você sabe uma coisa que eu pensei agora? Assim, eu venho pensando, né, para um projeto meu, mas... até como você faz parte, né, do clube, da confraria, entre elas. Então, eu fiquei pensando, eu ia falar depois para as meninas na reunião, mas eu queria falar já aqui. A gente poderia criar um espaço integrado para a nossa aposentadoria, para a gente fazer, porque eu estou vendo cada coisa assim, né? A gente tem umas amigas que a gente até já pensou, né? É verdade. A gente faz um projeto para daqui a algum tempinho. Para ter um espaço e tá todo mundo junto, mas é muito legal. E tem algumas pessoas vamos deixar uma pulguinha, vamos deixar uma interrogação. Você quer? Vem fazer parte desse mundo. Confraria entre elas. Porque essa profissional surreal de uma visão extraordinária, ela faz parte. Ela é membro do nosso clube Confraria. E assim, Rose, falando da confraria, o que você tem de experiência, que você disse, está no clube Confraria, agregou muito na minha profissão. Ou, para mim, Rose, pessoa, o que agregou. Mas eu gostaria mesmo de ouvir sobre negócios. Fale, comercialmente, o Clube Confraria, o que trouxe para você? Então, o clube, ele trouxe assim um conhecimento com as pessoas, né? Porque o que acontece? A gente acaba trocando. Se do próprio clube não está precisando de uma arquiteta, a pessoa pode estar te indicando. Então, isso que é legal, a gente fazer negócios aí, até mesmo de reformas, um projeto novo. Parcerias. Então, hoje eu tenho bastante parceria com as meninas. Sim. Eu faço a indicação delas também, e elas me indicam. Então, está todo um conjunto que eu acho bem importante, que é o que realmente é a confraria, né? Essa troca de negócios, de parceria, de pessoas, né? E a gente mostrar a qualidade de cada uma no que fornece, né? Então, hoje a gente tem parceria com praticamente todo mundo, né? Tanto da minha área
como das outras, né? Um contador, a psicóloga, coisas assim, a gente... Todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. E isso foi bacana. A confraria trouxe isso, essa união dessas mulheres, essa né? força, né? Essa Você viu força. que essa semana eu coloquei lá dentro do nosso grupo para compartilharem o que aconteceu durante a semana, o que você fez de negócio, o que foi... Sim. O que aconteceu para você, e eu gosto muito de falar, às vezes a gente fala um pouco sobre o pessoal, mas eu gosto muito de falar comercialmente mesmo. E aí, vendo as mensagens, né, as meninas colocando lá, o que gerou essa semana, eu fico impactada. Porque, gente, na verdade, esse mundo, clube e confraria entre elas, é para isso. Né, Rose? É sobre isso que a gente fala, né, Karen? E o que você falaria assim para uma pessoa, para uma profissional, se ela, qual seria um resultado se ela entrasse para o clube? Ou seja, você indicaria e por quê, né? Se você fosse ajudar uma pessoa, né? Se isso fosse benéfico, você convidaria e quais seriam os motivos? Sim, hoje eu indicaria para a pessoa falando que realmente somou na minha vida um conhecimento, conhecer as pessoas, fazer essa troca de trabalhos, essa troca de parcerias, né, que são muito importantes. E a gente não vive mais sem parceria, né? Hoje eu falo, tudo é uma questão de indicação. Sim. Até mesmo o meu trabalho é indicação. Então, essas mulheres que estão aqui no grupo é uma indicação uma da outra. Então, isso faz uma diferença, né? Então, eu acho assim muito importante, eu gosto muito do clube. Eu acho que estou muito feliz, eu aprendi bastante coisas aqui também, que eu acho que isso também, ser empresária não é fácil. A gente tem que um dia de cada empreender sozinhas, né? A gente vai longe. Mas com essa conexão, com esse faz grupo, a diferença. Com essa família, clube e confraria, nós somos imparáveis. E eu não sei, Fran, você lembra qual foi a nossa primeira associada, a nossa primeira clube? Então, olha só, né? Como esquecer? Eu sou a número 1, hein? E apostei Realmente. desde o começo, sabe? Foi a primeira, né, Rose? E eu falo que foi muito bacana, porque eu estava lá já, né? Por conta que eu estava fazendo a reforma do Caipirão e tudo, né? Que é o meu case de sucesso hoje. Ai, aqui, que sucesso! Porque, nossa, eu vou até mudar um pouquinho o assunto, mas eu falo, o Caipirão hoje, para mim, foi uma realização. O projeto ficou muito, muito bacana. Eu acho que... E super funcional. A cada dia que se passa, os feedbacks são maravilhosos. Meu Deus do céu, eu estou encantada. E em breve tem novidades falando do Caipirão que vem por aí. Vocês vão conhecer assim de pertinho todos os bastidores Caipirão, tudo que essa mulher aqui transformou. Então, não percam, porque em breve eu vou falar sobre datas para todos vocês conhecerem. Você fez a diferença mesmo. Nossa, muito bom. Sim. Rose, então, assim, como você é a número 1, né, nós já estamos aí indo para o 3º ano de Clube Confraria, eu gostaria que você definisse o nosso clube em uma única palavra. Sucesso. Ai, que lindo! Sucesso, porque eu acho que toda a proposta inicial da Fran, a princípio, né, com você também, que está desde o primeiro, né? Sim. Eu acho assim, a Fran já comentava que ela queria, né? Ela comentava comigo, eu falava, nossa, tem tudo a ver. E Fran é a pessoa de sucesso, né? Junto com a Karen, vocês transformaram um clube que faz a diferença na cidade, porque a gente vê vários tipos de network, né? E a gente vê que a da confraria é diferenciada. É sobre isso. A gente fala que o clube é força, o clube é realização. E eu me sinto realmente realizada por assim, ser fundadora desse projeto, em parceria com essa grande mulher, a Karen, né?
cada dia que se passa se transforma em muito mais sucesso. Então, você que ainda não faz parte desse universo, venham para o nosso clube. Venham vivenciar momentos para lá de especiais. Venham compartilhar de experiências que vocês só encontrarão aqui no nosso clube Confraria. Rosimeire, muito obrigada pela sua participação. Foi maravilhoso esses momentos, essa troca de experiência. Eu achava que eu já conhecia bastante de você, mas você realmente surpreende a cada encontro e a cada momento que vivenciamos. Muito obrigada pela sua presença e pela sua parceria. Quero também aqui mandar um beijo para nossas parceiras Clube Confraria, para as meninas da nossa Confraria Master. É sempre um prazer estar com vocês. E aproveitando, já quero aqui agradecer também ao Jornal Mais Expressão por nos receber sempre com tanta gentileza e cordialidade. Muito obrigada pela recepção de sempre, calorosa, como é estar aqui nesse episódio maravilhoso. Aproveito para agradecer também mais uma vez aos nossos patrocinadores oficiais, a Solari Móveis e Decorações, na administração dos amigos William e Vanessa Grise. Um beijo para vocês e até o próximo.